como foi o seu chamado? Você estava na igreja e foi chamado para um ministério, ser pastor. Você nem sonhava com isso quando estava lá no mundão. E como foi Não. esse chamado para ser bispo de uma igreja local lá em Rio Grande da Serra? Daqui a pouco ele vai falar o endereço. Como foi essa transição? Ou algum pastor te direcionou? Ou você ouviu Deus falar? É, na verdade, desde o princípio, desde a minha conversão, eu já sentia algo queimar dentro de mim. Não sabia como, não tinha instrução, né? Mas queimava muito forte dentro de mim, a ponto de eu querer estar na presença de Deus, de eu buscar a Deus constantemente, né? Então eu orava muito, orava, acordava mais cedo antes de trabalhar, orava. Hora do almoço, era em oração. Chegava em casa, dava um beijo na esposa, oração. Aí fazia as tarefas, né? Ou ficava com as crianças. À noite, oração. De madrugada, oração. Então, meus primeiros anos de conversão foi marcado oração e monte. Meus primeiros anos de oração. E eu já ouvia Deus falar comigo acerca de algumas coisas. Eu já ouvia que haveria um tempo em que ele me chamaria para algo especial. Então, desde o princípio eu já ouvia, olha, do próprio Deus que eu era marcado, as experiências que eu tinha, a forma como Deus falava comigo. Aí houve uma vez em que eu me converti, mas aqueles tormentos ainda algumas vezes apareciam. Então eu verdadeiramente via a porta do meu quarto abrir e fechar e o vulto dar a volta na minha cama Mas eles e tentavam voltar? tentavam. Minha casa era um tormento ainda. Eu, novo convertido, e minha casa ainda tinha visões. E minha esposa participou de algumas, de ver porta abrindo e fechando, e falar não tem ninguém, de coisas quebrando dentro de casa. Era uma coisa terrível. Mas aí você não pediu ajuda para algum líder, algum pastor, algum obreiro? Ou você nem entendia que. Então, eu aceitei Jesus, e na época a igreja onde eu frequentava era uma igreja tradicional. Hum. Então, era mais eu buscar um psicólogo do que eu buscar alguém para resolver esses problemas, né? E eu me lembro que uma vez, de madrugada, eu acordei e eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu antes eu tinha isso, mas eu não te conhecia. Por que que agora que eu te conheço e que o Senhor é maior, eu entendi que o Senhor é maior? Por que que essas coisas perduram na minha vida? Por que continuam estas coisas? Eu lembro naquele dia o Espírito Santo falou: é porque você deixa. Eita, forte, hein? E eu falei assim: mas eu não quero. Ele falou: mas você não quer, mas você deixa. Eu falei: o que que eu devo fazer? E o Espírito Santo falou para mim, muito claro, isso aí é meio doido. Algumas pessoas não vão concordar com isso, mas eu lembro que o Espírito Santo falou: ó, vai lá no banheiro, tinha um óleo lá. Ele falou: consagra aquele óleo a mim. Ora consagrando aquele óleo a mim. E diz que a partir desse momento esse óleo vai ser símbolo do, Dá um do som. Espírito Santo. Eu fui lá, fiz isso, ele falou: agora você ora sobre cada cômodo da tua casa, expulsa todo o mal, e você vai ungir os umbrais da porta e das janelas. E aí eu de madrugada, sem entender muito o que eu estava fazendo, né? Mas recebi uma orientação do Espírito Santo. E eu peguei aquele óleo, comecei a ungir os umbrais da porta, da janela, e orar, e repreender, e falar: haja paz nesse lugar. E eu fiz isso na casa inteira, na garagem, no portão. Quando eu fiz isso, mudou a história, mudou o ambiente. O ambiente da minha casa ficou fantástico. Nós começamos a dormir tranquilamente, de uma forma assim, sobrenatural mesmo. Mudou completamente. E a partir daquele dia, Deus começou a falar: eu quero te ensinar muitas coisas. Eu quero lhe mostrar muitas coisas. É, Você não pode ser passivo quanto às situações. Então, todas as vezes que você entender que você está passando por uma guerra, por uma luta, você tem que se levantar em fé e guerrear em relação a isso. E a partir daquele momento, Deus já começou a me mostrar muitas coisas, começou a me direcionar muitas coisas, e sempre dentro dessa direção. Haverá um tempo em que eu vou te usar de uma forma diferente. Que aí já entendia que era um Que ministério. era o ministério, já Um entendi. ministério chamado. Sim. Mas, ó, pega essa chave aí. Eu peguei aqui. Você fica muitas vezes oprimido por Satanás e você tá passivo. Passivo. E tem que se levantar, meu irmão. Um dia desse eu falei algo parecido na live.
que se eu dei o exemplo, se um rato entrar dentro de casa, o que você vai fazer? Você vai pôr veneno, vai tentar matar na Sim, paulada. Você não vai deixar aquela praga, né? Que rato é uma praga dentro da sua casa que traz até doença. Você vai fazer de tudo para expulsar. E aí eu dei o exemplo, às vezes o espírito mal entra ou tá na casa por algum motivo e a pessoa deixa. sim, Pega essa chave que o bispo falou. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.